no versículo 21 a seguir. Amém. Diz assim: e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Portanto, ó senhoras, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Paizinho, eis a tua palavra. E mais uma vez eu me coloco à tua disposição para dizer que eu sou totalmente dependente de ti. Então me usa, que as palavras que saírem dos meus lábios sejam como flechas a atingir o alvo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, acho que todas aqui já ouviram falar no apóstolo Paulo, né? Ele foi preso injustamente, acusado pelos judeus de pertencer a uma seita dos nazarenos e por ser contra a lei de Moisés. Então ele foi preso e ele estava partindo ali do porto de Judeia para a Itália para se apresentar ao imperador romano. E nesse trajeto se levantou uma grande tempestade. Mas foram dias, mais especificamente a Bíblia vai dizer em torno de 14 dias. Foram 2 semanas de muita guerra, muita luta, muita falta de esperança. E a Bíblia vai dizer que o barco dele era varrido de um lado para o outro. E o vento era forte, o mar estava agitado, a ponto de todos perderem a esperança. E para piorar a situação, ainda enfrentaram um furacão. Então percebe que não estava muito bom a situação deles naquele dia. E eu imagino como foi desesperador para aqueles homens. Imagina aí, você está há 2 semanas dentro de um navio, sem saber se você vai conseguir chegar do outro lado, sem saber se você vai sair vivo daquela situação, porque a situação era desesperadora. O mar dizia para eles que eles iam morrer, o vento dizia para eles que eles iam morrer, e que eles nunca iriam conseguir chegar no estágio final deles, no destino final deles. E às vezes o vento tenta dizer isso para nós, né? Que nós iremos morrer, que não iremos chegar a lugar nenhum, que não vamos sair daqui. São tantas situações que nós enfrentamos: vento forte, mar agitado, furacão, terremoto. E se piorar, tem gente que vai falar: pastor, eu estou acima disso tudo. Mas é incrível saber que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E talvez você até tenta questionar: Senhor, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? E às vezes nós não temos resposta. Mas assim como Jó, que no meio do seu sofrimento, tudo que ele queria era entender o porquê, Deus, por que isso? Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? E é incrível que quando nós lemos a história de Jó, enquanto ele só perguntava por quê, por quê, por quê, por quê, e quando Deus aparece para ele, e ele acha: pronto, agora Deus vai me responder. Deus aparece fazendo para eles pergunta: Jó, quem criou os céus? Quem criou a terra? Quem criou isso? Quem criou aquilo? E eu imagino dentro do coração de Jó falando assim: eu estou perguntando. Mas Deus, ele não responde às perguntas de Jó. Pelo contrário, faz novas perguntas. Sabe por que Deus estava fazendo aquelas perguntas? Para mostrar para Jó que foi ele que criou os céus, a terra e tudo que existe. E que todo o controle está nas mãos dele. O controle da sua vida está nas mãos do Senhor. E todas as vezes que nós passamos por adversidades, por momentos difíceis, porque somos seres humanos e passamos sim, mas Ele não perde o controle em nenhum momento. Ele está do nosso lado 24 horas por dia. E a palavra que eu quero te dizer nessa noite:
Não importa o diagnóstico que você teve. Não importa a situação que você teve. O mar não tem o poder de falar a última palavra. Os ventos não têm o poder de lhe dizer a última palavra. Porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do nosso Senhor que fez os céus e a terra. Então é nele que você precisa descansar. É na palavra dele que você precisa confiar. E nessa noite sair daqui com esperança em seu coração. Amém? Então foram dias muito difíceis, dias de desespero, dias que aqueles homens não sabiam como iriam sobreviver naquele momento. E eles começam a tirar algumas coisas do navio, eles começam a jogar para fora do navio para ver se esvaziava, para ver se ficava mais leve e assim eles conseguissem chegar do outro lado. Mas por mais que eles jogassem coisa no mar, por mais que eles jogassem coisas ao mar, nada adiantava. O mar agitava o navio de uma forma que cada vez mais criava no coração deles a certeza de que eles iriam morrer. E se nós lermos o capítulo 20, vai dizer que naqueles dias foram tão nublados, que foram dias que não se via o sol, não se via estrelas. Foram dias de dia e noite, nublado, terrível. E tem hora que nós vivemos assim, né? Dias nublados, dias que nós não conseguimos ver sol, dias que nós não conseguimos ver estrela, dias que nós olhamos e falamos: Senhor, que deserto é esse? Está tudo muito nublado, eu não consigo enxergar as tuas mãos na minha vida, eu não consigo ver o Senhor agindo em meu favor. E quantas vezes nós perdemos o brilho da esperança? Quantas vezes nós perdemos o brilho da fé? Quantas vezes nós perdemos o brilho da nossa alegria? Mas Paulo naquele momento, ele exortou aqueles homens no versículo que nós lemos, e ele disse para aqueles homens: tenha bom ânimo. E essa palavra que eu trago para você nessa noite: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, você não precisa temer nada, você só precisa confiar que o Deus, Criador dos céus e da terra, está contigo e Ele tem o controle da tua vida, minha amada. Você só precisa confiar que essa fase que você talvez esteja enfrentando vai passar. Ela não é eterna, ela é temporária. Então, por mais que seja difícil nós olharmos para a situação que nós estamos enfrentando e dizer assim: Senhor, parece que eu nunca vou sair dela, parece que eu não vou sobreviver a ela. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: vai passar. Vai passar, aguenta firme, tenha bom ânimo, porque ela vai passar. Todo esse processo que você está enfrentando vai se transformar em um lindo testemunho para a glória do Senhor. Amém? Você consegue crer nisso? Amém. Então creia, minha irmã, que tudo isso que você está enfrentando se tornará em um lindo testemunho para a glória do Senhor. E é interessante que quando Paulo começa a exortar aquelas pessoas a não temerem, ele fala algo muito lindo, que quando eu li, eu falei: Senhor, que lindo. Ele começa dizendo para aqueles homens, ele diz: olha, não precisa temer, porque ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. E ele me disse tudo o que iria acontecer. E essas palavras ficaram aqui, na minha mente: o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo. Sabe por que às vezes nós nos descabelamos, entramos em desespero? Porque nós não conseguimos entender que nós temos um dono, que não estamos sozinhas, que nós temos um Pai que cuida de nós em todo o tempo. Sabe, às vezes nós achamos que nós estamos sozinhas à deriva nesse mar. Aí a minha família me abandonou, os meus amigos me abandonaram, todo mundo me deixaram. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que ainda que o meu pai ou a minha mãe se esqueçam de mim, todavia o Senhor jamais vai se esquecer de mim. E é essa convicção que nós precisamos ter, que ainda que o seu pai ou sua mãe ou o mundo te deixe, Ele jamais vai deixar você. Ele jamais vai esquecer você. Ele está contigo em todo o tempo. Você não está sozinha. Amém? Você não está sozinha. Então, a partir de hoje, levante a cabeça
e começa a declarar o que o Salmo 118, no versículo 7 diz. Põe para mim, por gentileza. No versículo 118, verso 118, desculpa, Salmos de número 118, no verso 17, diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Você pode declarar isso comigo? Vamos juntas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia! Você não vai morrer, minha amada, mas você vai contar a bondade do Senhor, a bondade do seu Pai. Tem coisas que vêm que parece que nós morreremos mesmo no processo, porque o vento tenta nos dizer isso. Mas é nessas horas que nós devemos declarar: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E eu me lembro agora, quando eu recebi o meu diagnóstico, na época do problema que eu tive no pulmão, e o médico me disse: é uma metástase, provavelmente está no pulmão e em outras partes do seu corpo. Nós iremos fazer exames e mais exames para tentar descobrir onde estão os outros nódulos, porque você não é fumante, então não tem por que você ter um nódulo primário no pulmão. E naquele momento, quando eu saí dali, angustiada, abatida, com um diagnóstico de morte, eu disse isso para minha alma: eu não morrerei, antes viverei e contarei a bondade do Senhor, as obras do Senhor. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Tu és lindo, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és lindo, Senhor. Você pode tirar esse momento para adorar o Senhor? Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Nós chamamos, Pai, Tua presença aqui é real. Oh, Espírito Santo. Queridas, não é fingimento, mas se eu pudesse contar para vocês, a presença do Senhor, ela é tão real aqui. Eu sinto Ele de forma tão linda nesse lugar. Ele está aqui e você precisa aproveitar esse momento e mergulhar nesse rio que jorra nesse lugar. Aleluia, aleluia. E Paulo continua dizendo para eles: olha, você não precisa temer, pois tudo que Deus falou se cumprirá. Amém? Você não precisa temer, pois tudo que Deus falou se cumprirá. Às vezes, quando nós temos uma palavra de Deus, no meio do trajeto, algumas coisas acontecem. No meio do trajeto, o apóstolo viveu isso. O mar se agita, o vento sopra forte, as vozes contrárias vêm tentar nos fazer desacreditar que nós chegaremos no final. Mas tudo que Deus falou se cumprirá. Amém? E se Deus disse para você que você chegaria do outro lado, não importa o seu trajeto, Ele vai te fazer chegar do outro lado. Quando Deus lhe dá uma palavra, minha amada, aconteça o que acontecer, você precisa acreditar na palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer, você precisa ficar com a palavra do Senhor, porque a palavra dele, Ele não é homem para mentir. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então, se Deus falou que Ele vai fazer, não importa o diagnóstico. Se Deus falou que vai fazer, não importa a situação da sua família. Se Deus falou que vai fazer, não importa o estado atual. O importante é que a palavra dele vai se cumprir. Queira o homem ou não, queira Satanás ou não, tudo que ele falou vai se cumprir. Aleluia! Porque ele é Deus e ele é fiel em suas palavras. Ele não mente, Ele não tarda, Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa. E não importa o diagnóstico da terra, a do céu sempre vem, a última palavra vem dele. Amém? E é interessante que a situação ali era desfavorável, não era favorável para ninguém. Mas mesmo no momento em que todos estavam desesperados, a Bíblia diz que Paulo, ele pega um pão e ele
levanta os céus, ele começa a dar graça. E ele parte aquele pão e ele come. Você consegue imaginar isso? Um momento que está todo mundo desesperado. Nós vamos morrer. O que vai ser de nós? Aquele homem de Deus, tranquilamente, ele pega o pão, ele levanta para os céus, ele começa a dar graça, ele parte e ele come, como se nada tivesse acontecido. E aí é que está o mistério, dar graças ao Senhor. É aí que está o mistério, dar graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós damos graças ao Senhor, nós começamos a entender por que nós estamos dando graças. Porque nós sabemos que foi Ele que nos deu. E quando você começa a dar graças, quando você começa a agradecer, a sua mente começa a lembrar de coisas que Ele já fez por você. E às vezes nós entramos em desespero hoje, porque o Senhor não está fazendo agora, do nosso jeito, na nossa hora. E quando nós olhamos para trás, a gente observa que Ele já fez uma vez. Ele já fez 2 vezes. E aí é que está o mistério. Se Ele já fez uma vez, pode descansar que Ele vai fazer de novo. Se Ele já fez uma vez, pode descansar que Ele vai fazer de novo. Não precisamos nos desesperar, irmãos. Não precisamos ficar, meu Deus, será que vai acontecer? A Bíblia diz que porque para Deus não há impossíveis. Porque para Deus não há impossíveis. Então todas as vezes que nós começamos a dar graças ao Senhor, nós começamos a lembrar de tudo que Ele já fez e de tudo que Ele ainda pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Então, todas as vezes que você estiver em uma situação difícil, ao invés de questionar, ao invés de murmurar, comece a agradecer ao Senhor. Deus, eu já te agradeço. Eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu não vejo agora com os meus olhos carnais, mas eu consigo ver pelos olhos da fé que o Senhor fará. E eu já te agradeço agora, Deus, porque eu sei que tudo que eu estou vivendo vai se tornar um lindo testemunho para a tua glória, em nome de Jesus. Será que você tem fé suficiente para começar a agradecer aí ao Senhor por todo o processo que você está passando? Não é pelo processo, mas você vai começar agradecendo, porque você sabe que o Senhor vai te tirar dele. Começa a dizer: Senhor, obrigado. Obrigada, Senhor, obrigado, porque eu sei que eu não vou morrer nesse processo. Se tinha uma coisa que eu tinha certeza, irmãos, na minha vida, e Deus é minha testemunha, que eu não iria morrer no meu processo. Eu falei: Deus, eu posso morrer de causas naturais, mas desse processo eu não morro. Porque eu não quero dar ousadia para o cão, para dizer, ela morreu disso. Não, só vai ser no tempo e na hora do Senhor. Então, minha irmã, creia nisso, em nome de Jesus. Começa a dar graça, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor não vai me deixar morrer nesse processo. Eu sei que o Senhor vai me tirar dele, vai me dar a vitória, e eu vou contar e cantar as bênçãos do Senhor na minha vida. Aleluia! 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 Então, de repente, o barco que eles estavam, o navio que eles estavam, encalha em um banco de areia. E naquele lugarzinho tinha um furacão que acabou destruindo a popa do barco. E os soldados, com medo de que os prisioneiros fugissem, eles queriam matar todo mundo, porque a lei romana era muito severa. Se um soldado deixasse um prisioneiro escapar, ele deveria pagar muito caro, né? Até com a vida e com a vida da sua família, se acontecesse isso. Então os soldados preferiram: vamos matar todo mundo, ninguém vai escapar. Mas alguém que estava ali, Deus levantou para dizer: não, não faça isso. Sabe por quê? Porque ele queria fazer com que Paulo escapasse daquela situação. E Deus fez com que a lei romana ali fosse mudada por conta de um servo seu. Você conseguiu entender? Se for necessário, minha amada, Deus vai mudar leis, Deus vai mudar regras, Deus vai mudar tudo para dar vitória para você. Então por que ficar desesperada se você tem o Deus que pode todas as coisas e faz todas as coisas por você? Aleluia! O segredo é confiar
confiar. Como diz Kemily, o segredo é descansar, o segredo é confiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Amém? O segredo é descansar, queridos. Então, aqueles prisioneiros, eles tentando se salvar, eles começaram a segurar em tábuas que estavam ali pelo rio, em destroços do navio. E eles começaram a nadar em cima daqueles destroços para tentar se salvar. E aqui é um mistério muito grande. Porque aqueles prisioneiros, eles tentaram se salvar com o que eles tinham. E naquele momento o que eles tinham era os destroços do navio. O problema é que às vezes a gente fica tão apegado ao passado que a gente não consegue ver o novo de Deus para as nossas vidas. Como assim, pastor? Eu não consegui entender. Talvez Deus está lhe dando destroços para você nadar e conseguir se salvar, mas você está tão apegado ao navio que ficou para trás que não consegue ver que Deus está te dando livramento de outras formas. E às vezes a gente fica, Senhor, eu queria um navio, Senhor. Sim, o navio foi bom, mas foi para um propósito. Agora ele já não serve mais. Segura agora nos destroços e vai viver o novo de Deus para a tua vida. Tem muita gente apegada ao passado de uma forma que não consegue perdoar, que não consegue se erguer, que não consegue caminhar. Mas a palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é: esqueça o passado. O passado ficou para trás. Bateu, doeu, machucou, doeu, sangrou. Mas agora se levante. Vida nova, vida que segue. O passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Não se apegue ao passado a ponto de perder o que Deus está fazendo agora. Não se apegue tanto ao passado a ponto de perder o que Deus já começou a fazer. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem coisas novas para a tua vida. Então viva o novo de Deus. Não seja dominada pelo seu passado. Passado de vergonha, passado de fracasso, passado de dores, passado de traumas, ou passado ficou lá atrás. Agora é hora de viver o novo de Deus. Agora é hora de viver o novo de Deus. Tem gente que se apega tanto ao que não tem, que deixa de ser grato pelo que o Senhor está dando. Então se apega ao destroço. O importante é salvar e permanecer firme. Amém? E quando aqueles homens, eles seguraram nos destroços, eles conseguiram nadar e chegaram em uma terra firme, em uma ilha chamada Malta. Fala comigo, Malta. Malta. Depois que eles nadaram, eles chegaram nessa ilha chamada Malta. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai morrer no seu processo. Você não vai morrer nessas águas agitadas. Você não vai morrer nesse vento forte. Você vai chegar em Malta. Amém? O Senhor tem preparado uma terra para você. Você vai chegar. Então viva o que Deus tem, se apega ao que Deus tem, porque você não vai morrer nesse mar agitado, você não vai morrer nesse processo. Tem um propósito te esperando, tem uma terra te esperando, tem um chamado te esperando, tem uma família liberta te esperando, tem uma família curada te esperando, tem prosperidade te esperando. Então não morra nessas águas agitadas, não morra nesse vento agitado. Creia que Deus tem um novo para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, queridas, e quando eles chegaram em Malta, aí os moradores de Malta ficaram felizes, porque era um número grande de pessoas que vieram nadando, 276, se eu não me engano é isso. E aí quando eles chegaram em Malta, os moradores da região, muito felizes porque eles estavam ali, fizeram uma fogueira para esquentar eles, porque estava chovendo e fazia muito frio. Olha só, estava chovendo e fazendo muito frio. E os moradores começam a fazer uma fogueira. E a fogueira começa a aquecer eles. Mas, peraí. Se você lhe fazer uma fogueira e começar a chover, não vai apagar o fogo? Vai ou não vai, gente? Se você acender uma fogueira ali na rua e começar a chover, vai apagar o fogo, não vai? Mas aquele dia não apagou.
naquele dia não apagou. Sabe por quê? O Senhor queria mostrar para todos eles, e principalmente para Paulo, que era ele quem estava no controle da situação. E quando ele está no controle da situação, você pode fazer fogueira no ar e chover, mas não vai apagar, porque ele tem o controle da situação. Oh, ele tem o controle do tempo, ele tem o controle de tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, minha querida, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero que você saia daqui com essa confiança, com essa esperança no seu coração, que você serve o Deus que tem o controle de tudo. O controle de tudo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que enquanto Paulo, ele começa a pegar alguns gravetos para jogar na fogueira, para ela continuar ali o fogo aceso. A Bíblia diz que uma víbora morde a mão de Paulo. E aí os homens da cidade começam a ficar tipo assim: alguma coisa de errado tem com esse homem, porque ele quase morreu afogado. E agora uma víbora morde a mão dele, então tem alguma coisa de errado com ele. E quantas vezes nós vivemos isso, né? Passou por alguma coisa, tem pecado escondido, né? Está passando por muitas provações, tem algo errado. A minha sogra essa semana contando o testemunho, e ela dizendo que quando ela passava por algumas situações, alguém olhou para ela dizendo: irmã, tem alguma coisa de errado aí. Porque é isso que o homem quer fazer, fala e faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando as circunstâncias são para a morte, quando os diagnósticos são para a morte, é aí que o Senhor faz o nome dele ser glorificado na tua vida. Naquele dia, as pessoas olhavam e diziam: tem coisa errada. Mas o Senhor dizia: não tem nada errado, só eu querendo glorificar o meu nome. Aleluia, queridos. Às vezes quando o homem diz está errado, aí o Senhor fala: não tem nada de errado, é somente eu tentando colocar tudo no jeito para que o meu nome seja glorificado. Então não importa o que já falaram de você, não importa o que já falaram sobre você, o importante é que Deus quer transformar todo esse processo em um propósito para a glória dele. Deus quer transformar essas águas agitadas em um propósito para a glória dele. Essa víbora, ela não vai te matar, pelo contrário, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aquilo que veio para a tua morte, não vai te matar, mas vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando as pessoas observaram que aquele homem não acontecia nada com ele, aí começaram a achar: não, eu acho que ele é um Deus, porque nada aconteceu. Mas eu imagino que depois Paulo começou a pegar essa glória e dizer: eu não sou Deus, mas eu sirvo um que é o Deus dos deuses. Eu não sou Deus, mas eu sirvo a um Deus que é o Deus dos deuses. Amém, querida? E Paulo chegou em terra firme. Paulo não morreu quando tudo que ele via à sua volta era morte, era falta de esperança, ele não via sentido, mas Deus mostrou que quando ele está por perto, e ele sempre vai estar, nada vai te atingir, você vai chegar do outro lado. Amém? Então eu sei que talvez algumas aqui estão passando por processos ainda difíceis, mas a palavra para você que eu quero é: tenha bom ânimo. Nós estamos em janeiro, mas eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano de milagres, vai ser um ano do agir de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, das manifestações da glória de Deus. Aleluia! Vai ser um ano incrível para a glória do Senhor. E para você que venceu suas dores, que venceu, talvez você fale assim: irmã, ano de 2023 foi um ano terrível, e eu glorifico o Senhor por ter chegado até aqui. Obrigado por não ter desistido. Obrigado, minha amada, por não ter desistido. Obrigado por não ter desistido, porque o Senhor está contando contigo. Obrigado por não ter desistido. Aleluia. Amém?
Eu quero te convidar agora, nós estaremos orando. Aleluia. Nós estamos em um ambiente profético. Se coloque de pé. Nós estamos em um ambiente profético. E eu sei que muitas coisas o Senhor ainda tem a fazer nesse lugar. Amém? Eu queria te convidar nessa noite. Você que pode. Para uma outra amiga sua. Fica de duas em duas. De frente uma para outra. De frente uma para outra. De duas em duas. Procure uma pessoa mais próxima de você. Irmão. E eu quero que você seja uma profeta do Senhor. Não deixe ninguém sozinha não, gente. As irmãs aí, por favor, procure alguém. Dê uma mão para ela. E você vai começar agora a ministrar sobre a vida dela. Amém? Deixa o Senhor usar os seus lábios agora. Deixa o Senhor usar os seus lábios agora. E você vai começar agora a dizer para ela: não desista. Você vai sobreviver esse naufrágio. Você vai sobreviver, não desista. Diga para ela: aguenta firme. Oh, minha amada, aguenta firme. Diga para ela: aguenta firme. Diga: Senhor, aguenta firme. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Essa luta vai passar. Esse processo vai passar. Oh, deixa o Senhor usar os seus lábios agora. Diga agora para ela: o Senhor é contigo. Você vai chegar em alta. Diga para ela: obrigado por você não ter desistido. Obrigado por você ter sobrevivido. Obrigado por ter sobrevivido às suas dores. Obrigado por ter sobrevivido aos seus traumas. Obrigado por não ter desistido. Você pode dar um abraço nessa mulher? Dá um abraço nessa mulher.
Brasil.